Dicionário analógico. Você já ouviu falar desse tipo de dicionário? Para que serve e como ele pode ajudar nos seus estudos? É justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você se interessou por esse tema, então fique comigo e vamos nessa. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e aqui nós estamos diante do nosso dicionário analógico digital. Você pode acessar pelo site da Aulet, www.aulet.com.br. Eu vou deixar o link tanto na descrição ou no vídeo para você poder acessar depois e fazer os seus experimentos. Ele faz parte da mesma plataforma. Você tem o dicionário, nós já falamos dele no primeiro vídeo do canal, se vocês se lembram. Qualquer coisa eu também vou deixar o link ou um card para vocês poderem acessar. A gramática básica, que é uma gramática bem ao estilo da norma culta. Eu vou fazer um vídeo separado sobre ela também. E o dicionário analógico. Então, só para deixar claro como é que ele funciona. Diferentemente de outros dicionários, como um dicionário propriamente dito, em que ele procura trazer as definições de uma palavra ou de uma expressão, o dicionário analógico reúne palavras que compartilhem algum elemento de sentido ou que façam parte do mesmo campo semântico, do mesmo campo de significado. Então, o que isso quer dizer? Então, sempre que eu digitar uma palavra qualquer, vai vir associada a ele outras palavras que, de alguma forma, tenham alguma proximidade de sentido com a que eu pesquisei. É o que por isso que chama de dicionário analógico. Então é um dicionário que agrupa palavras que se assemelham em significado, diferentemente de um dicionário normal, regular. E como é que funciona isso? Nós já estamos aqui no campo de busca, bem simples, parece até tão simples quanto a busca do Google, e vamos digitar algumas palavras para mostrar como funciona esse dicionário. Vamos ver, uma palavra bastante ampla, como fé. Como acontece? Você vê uma lista de palavras e o mais importante aqui que eu quero destacar é esse diagrama aqui, essa rede de relações que foi criada pelo próprio dicionário. Você tem a palavra principal que fica no centro e mais algumas outras palavras que estão circundando essa palavra principal. Então vamos a elas: probidade, expiação, piedade, crença, promessa e crédito. Mas o que isso quer dizer? E nós podemos analisar as relações semânticas que foram estabelecidas e quais são os sentidos. Isso ajuda até a analisar quais os sentidos em que a palavra fé pode ser empregada. Ela pode ser empregada no sentido religioso, no contexto do discurso religioso, da teologia, como relacionado com piedade, que é o perdão, o ato de perdoar, ou crença, que é acreditar em alguma coisa. Fé e crença podem ser considerados sinônimos em certa medida, embora até deixo bem claro para vocês que o dicionário analógico não é necessariamente um dicionário de sinônimos e de antônimos. Há dicionários que se prestam a essa finalidade, mas é algo com uma outra proposta, que é, como eu já disse, associar palavras que tragam um elemento de significado comum. Então, nesses casos, o que pode haver em comum é algo relacionado à crença, à fé, piedade, expiação, que é a penitência. Então, são termos relacionados ao contexto da religião, condutas religiosas, atitudes religiosas, mas também o significado da fé, o sentido que pode ser atribuído à palavra fé, também está relacionado à fé pública, ou confiança, ou como direi, veracidade, enfim.
Quando eu falei fé pública, o fé pública é um termo geralmente associado ao direito, ao contexto dos cartórios. O que é dar uma fé pública? É atestar que algo é verdadeiro. Quando você vai num cartório, por exemplo, você vai fazer aqueles procedimentos de reconhecimento de firma ou de autenticação. O que acontece numa autenticação? Um servidor do cartório, ele atesta que aquele documento, para fins legais, ele é verdadeiro. Ele dá um carimbo, tem alguns outros procedimentos. Isso aqui é a fé pública, é um atestado de veracidade. E isso está relacionado justamente a palavras como promessa, como crédito, como probidade, que é uma palavra que está relacionada justamente à honradez, à honra, à honestidade, enfim. Olha só como esse dicionário pode ajudar a gente a entender melhor, explorar melhor o significado de uma palavra, além, é claro, de outros tipos de dicionários, como o próprio dicionário tradicional e também dicionários como o teu dicionário etimológico, que inclusive também vai ser tema em vídeos futuros, que é um dicionário que traz aspectos relacionados à origem das palavras. Aí o que acontece? Eu cliquei no promessa, então vamos agora. O que acontece? Ele vai trazer uma série de palavras relacionadas à promessa, proposta, palavra, fé, prometimento, juramento, em várias palavras de várias classes diferentes. Comprometido, afiançado, empenhado, apalavrado. Tem a ver com dar a palavra. Aí remete àquele sentido que eu dei com relação à fé pública, que é você atestar a veracidade a alguma coisa. Então aqui você tem vários vocábulos, vários termos relacionados à palavra promessa, incluindo fé. E dá para você clicar também nessas palavras. Aí lá pode, o que acontece? Ao clicar você pode entrar numa outra rede de relações, como agora eu fiz, palavra dada, diretamente relacionado à promessa, mas também você pode ir para algum verbete do dicionário ao léxico comum. Deixa eu fazer aqui um exemplo, com a palavra proposta. Aqui, ao clicar na palavra proposta, eu vou justamente ir para o verbete correspondente no dicionário normal. Aqui você tem também, até eu mostrei isso no vídeo sobre o dicionário, que ao lado você tem a rede de relações. E essa rede de relações, na época eu não havia explicado, é a rede do dicionário analógico. E aqui você tem uma lista de vocábulos. Assim, já própria, se você quer direto num vocábulo da lista, você pode consultar. Por exemplo, igualdade. Aí ele vai direto para uma outra rede de relações. Eu acho mais interessante você fazer a consulta direto no mecanismo de busca. É mais prático e também vai ao encontro do que você precisa, do que na listona, essa lista grande aqui. E você tem que ficar arrastando aí para ver se tem aquilo que você procura. Eu acho melhor você usar a barra de busca. E aí o que igualdade nos traz? Identidade, igualdade, assim, repetir o termo, abstenção e uniformidade. Se você achar estranho algum vocábulo, igualdade e uniformidade, você tem uma proximidade. Identidade, vamos dizer identidade com coincidência, semelhança, paridade, ser idêntico, sinônimo. Então assim, você vê que há uma proximidade semântica entre as duas palavras. Então ao clicar no identidade, você começa a pensar o quão próximos os sentidos, os elementos de sentido que ambas as palavras compartilham, e tanto igualdade como identidade. Então você tem essa noção exata dessa proximidade. Então não é algo arbitrário. Você vê que essa relação ela é mais profunda do que parece. Vamos pegar uma outra palavra, por exemplo, benevolência. Uma dessas palavras aqui, desinteresse, pode até chamar a atenção. Mas por quê?
E nós temos aqui generosidade, despego, despojamento, abnegação. Então, esse desinteresse não é apenas ligado a assim, você não estar interessado em algo, assim, alguma coisa não é importante, não merece a sua atenção. Mas a palavra desinteresse também pode ser utilizada como desapego. Você não se apegar a algo, você não se prender a algo. É o mesmo que ser despojado, você não ter essa preocupação de ter alguma coisa, mas assim, você pode perfeitamente renunciar. Então, o desinteresse a bens materiais, por exemplo, é o desapego a bens materiais, é você não se importar com esses bens materiais, o que pode ser um sinônimo de altruísmo, ou generosidade, ou filantropia. Então você vê que são elementos em sentido que acabam se conectando. Não são sinônimos, mas guardam semelhanças. E é por isso que um dicionário como esse é tão interessante, tão importante de vocês conhecerem, porque ajuda na sua produção de textos ou para você aprimorar o conhecimento em relação a determinadas palavras e para você melhorar a sua redação, a sua produção de texto, saber tais palavras podem ou não ser usadas a depender do contexto, da situação. E são ferramentas que expandem o vocabulário. Olha o tanto de palavras que a gente pode aprender com fidalguia, até algumas expressões como grandeza de coração e amplitude de anime, que é uma versão latina. Então você tem essa expansão de significado, esse aprofundamento no estudo das palavras, e você de ampliar as possibilidades de uso e inclusive você aprender cada vez mais sobre como a nossa língua portuguesa é rica, ela é complexa, mas ela é fascinante. E essa é mais uma ferramenta que vocês podem utilizar nos seus estudos. Espero que ela tenha sido muito útil. Bom, acho que esse vídeo ajudou você a entender como é que funciona um dicionário analógico, e ele agrupa os vocábulos por proximidade semântica, não necessariamente que sejam sinônimos ou coisa do tipo, mas é uma forma interessante de você explorar esse ambiente das palavras, esse grande universo, e aprender justamente mais de como usá-las e, claro, você aprender mais sobre a língua portuguesa, enquanto ela é rica e fascinante. Então, se você gostou desse vídeo, de outros aqui no nosso canal, então faça um favor para mim, você já deixa seu gostei para me fortalecer, deixar esse vídeo mais relevante para poder chegar a mais pessoas, e também se inscrever no canal e deixar o sininho ativado para você poder acompanhar os lançamentos, as novidades que forem surgindo aqui. E espero contar com você no próximo vídeo. Um grande abraço e com Deus, e até a próxima.